Conde Drácula. Qual a verdadeira história desse personagem que nos traz mistérios há vários anos no mundo? Será que ele existiu realmente? Ou será que é uma ficção dos livros e do cinema? Qual que é a ligação entre Conde Drácula e os vampiros? Tudo isso hoje para você aqui no podcast Conectados S.A. Conde Drácula. Ficção ou realidade? Muito bem, salve, salve família! Se você não me conhece ainda, eu sou Ari de Jesus e vou ficar com você durante um tempo trazendo informação, entretenimento e hoje mistério, falando aí de um dos personagens, talvez talvez seja o mais famoso personagem da história do cinema, das TVs, e por incrível que pareça, é uma história real aí de uma lenda dos filmes, né, Sander? Exatamente. O Conde Drácula, né, Sander? Exatamente, Conde Drácula. Qual que é a verdadeira história desse personagem que nos vem trazendo mistério durante vários e vários anos? Aqui em livros, filmes e também em histórias reais. Exato. Hoje a gente vai tentar tentar mostrar um lado diferente desse personagem, o famoso Drácula, né? Exatamente. Que você conhece mais, a grande maioria das pessoas conhece mais do lado cinema, né? Exatamente. No cinema, a vida aí de Conde Drácula aí, se alimentando de sangue, atacando à noite, que não pode sair de dia, e castelos, tudo isso aí, né? E a gente não vai deixar de falar um pouco, claro, do Conde Drácula, mas tem todo um contexto real aí que envolve esse personagem, né, Sander? Olá, tudo bem com vocês? Como estão? Tudo bem, Ari? Tudo tranquilo, Tudo tranquilo. Como vocês estão? Um abraço para todos vocês, aos novos inscritos Com certeza. que estão chegando no nosso canal. A todo o pessoal que está dando seu like lá também no vídeo. Conde Drácula. Qual que é a verdadeira história desse personagem dos livros e do cinema? Será que ele existiu de verdade? Será que realmente foi um vampiro também? É isso que a gente vai ver hoje, aqui no podcast Conectados S.A. Exato. A gente conhece o Conde Drácula, eu assisti muito filme do Conde Drácula, né? Sobre vampiros, mas eu acho que foi o tipo de filme que saiu mais sequências, né, de Bastante, filmes. cara, bastante. Acho que foi do Conde Drácula aí, que tem Conde Drácula, acho que no mundo inteiro. Como diz, com vários artistas, né? Vários cineastas aí fazendo, que já fizeram, fazem, e parece-me que tem até um novo Conde Drácula, até 2025 para sair um novo Conde Drácula aí, né? Exatamente. Então, um personagem extremamente famoso, né, Sander? Exatamente. Conde Drácula, ele traz pra gente bastante mistério, né? Quando a gente fala Conde Drácula, a gente sempre lembra assim de vampiro. Ou vampiro ou um castelo, né? Alguma coisa assim. Mas é isso que a gente vai ver hoje, né? A verdadeira história aí sobre o Conde Drácula. O que há por trás? Por que ele se tornou um símbolo assim dos vampiros? Um líder dos vampiros, né? É isso que a gente vai ver hoje aqui no podcast Conectados S.A. Foi uma pessoa extremamente cruel, né, Sander? Exatamente, o cara é cruel mesmo. Segundo as pesquisas que a gente fez aqui, é de impressionar quem foi o Conde Drácula, né, cara? Ele foi cruel, ele foi nas batalhas e guerras aí medievais e tal. O cara foi sanguinário. O cara matava sem piedade. Eu vi algumas histórias que ele matava de formas que não era muito comum. Não era era muito somente convencional. matar. Não é. O cara, ele arrancava a cabeça, decapitava pessoas. E ele tinha um gosto de fazer a pessoa morrer aos poucos. Aos então, poucos, fazendo sofrer mesmo. Pra sofrer mesmo, Pra né, sofrer cara? mesmo. Então, Vlad, né, o verdadeiro Conde Drácula, teria sido o príncipe romeno Vlad III, o verdadeiro Conde Drácula? Em parte, sim. Ainda que a história dessa figura seja permeada por lendas, né? Raramente na tradição do gênero do terror, quer na literatura ou quer no cinema, um personagem que teve tanto impacto quanto Conde Drácula. Foi um dos que teve maior impacto aí, né? Esse personagem foi desenvolvido pelo escritor irlandês Bram Stoker
em um romance homônimo, publicado em 1897. Ou seja, ele se tornou parte dos vampiros devido a esse romance de Bram Stoker, que era Drácula, que ele se tornou parte do vampiro. Os filmes de vampiro hoje sempre fazem referência, né, a isso, né? Exatamente. Bram Stoker é um romance em livro em 1897. Né? Então, para escrever o livro, Bram Stoker debruçou-se sobre os estudos de lendas e narrativas populares do leste europeu, em especial da região de Cárpatos, que integra partes dos atuais países da Romênia, Ucrânia, Polônia, Eslováquia e Hungria. Essas lendas implicam uma mistura de histórias de vampiro com o satanismo e remetem também a uma personagem real que viveu no período da Idade Média, nascida na Transilvânia, região romena. Seu nome era Vlad III. Ele viveu de 1431 a 1476. Tempo pra caramba, né, Ou seja, então, Bram Stoker, para poder colocar isso no livro, para fazer todo esse negócio em livro, em 1897 ele foi lá atrás ainda, em 1400 no século de 1400, mais ou menos, em 1431 a 76, que teria vivido aí o Vlad III, né? Que era um líder na época, e como o Ari falou, matava por prazer em guerras e batalhas, e o cara é sanguinário mesmo. Sanguinário. Então ele foi lá, escolheu esse personagem para poder colocar ali no livro, para daí sim fazer essa mistura com vampiros e coisas ruins também, Exato. É impressionante, né? Quem foi, a gente tá falando mais de filme, né? Mas, antes disso, você pesquisar quem foi o famoso conde, né? Foi um conde, na verdade, que ele vinha numa linhagem já, né? E como nessa época havia muita guerra, na verdade, acho que não era conde. Será que ele não era conde? Não, ele era um líder, um rei. Do exército. Ele tinha. Ele fazia parte de um castelo. Ele tinha um castelo, né? Que até hoje tem o castelo, se eu não estou enganado. Transilvânia? Isso, Transilvânia ou Agora eu não lembro o nome certinho lá, se é Transilvânia ou Transilvânia. Transilvânia. Na história de vampiro, né? Na história de vampiro, exatamente. Mas ele foi um Vlad III, ele viveu na Romênia. Então teve um Vlad II. O Vlad I e o Vlad zero, certo? Né? Mais ou menos. Então a gente tem aqui, ó. Uma história marcada por terror e crueldade. A história de Vlad III é considerada uma das mais curiosas e cruéis da história. O sobrenome romeno de Vlad III era Dracuela, que significa algo próximo do filho do dragão. Isso porque seu pai, Vlad II, isso que o Ari falou, pertencia a uma seita religiosa cujo símbolo era o dragão. Por essa razão, Vlad III também ficou conhecido como Vlad Dracul, ou simplesmente Drácula. Interessante, né? Tanto Vlad III quanto os seus antepassados estiveram em guerras sangrentas contra os povos vizinhos, sobretudo húngaros e otomanos. Esses últimos tentaram expandir os seus domínios em direção ao leste europeu, após terem dominado a cidade de Constantinopla em 1453 e entraram em um longo conflito com os romenos, né? Vlad III era príncipe e também ficou conhecido como Vlad Tepes, tendo reinado sobre uma região específica da Romênia chamada de Valáquia. Exatamente, né? Então já dá para você ter uma noção do que aparece nos filmes, né? Que não era só aquilo, né? Tem todo um contexto histórico por trás. Foi feita uma pesquisa, né? E aí como disse, foi amontoada, ou como disse, juntaram tudo, né? Desde a vida do Vlad, como é que é? Vlad III, né? Vlad III. Vlad III, mais uma seita, tem uma seita envolvida pro meio. O pai dele, do Vlad III, o Vlad II, participava de uma seita religiosa. Inclusive, que o símbolo era um dragão, né? Então, nessa época, as seitas já estavam bombando. Acho que tinha mais ainda do que hoje em dia. Tinha mais seita do que hoje. Tinha mais, muito mais. Apesar que isso não é, como diz o contexto aqui pro programa, né? Mas, como diz a palavra seita, né?
a ter um contexto bem diferente do que você pode imaginar. Hoje em dia a gente tem seitas que que a gente não pode falar que é uma seita, né? Chama-se de religião, mas isso não vem ao caso, né? Mas nessa época já do Vlad III, né? Já dá para perceber bem como que funcionava essas seitas, né? E eles juntaram tudo para poder fazer essa pesquisa e acabar fazendo o Drácula, né? Exatamente. E aqui explica bem certinho por que esse Vlad III, Vlad Tepes, que foi conhecido depois, era mau, era ruim mesmo, né? Durante sua estadia no poder, os guerreiros das outras nações que eram capturados por ele, pelos romenos, sofriam torturas e mortes carregadas de extrema crueldade. Os procedimentos, segundo consta em alguns livros dedicados à investigação da vida de Vlad III, iam desde mutilações das mais variadas partes do corpo até decapitações e, sobretudo, empalamentos. Esse último procedimento consistia no depósito do corpo de uma pessoa viva sobre uma estaca de madeira. O ponto de perfuração geralmente variava, ou no umbigo ou no ânus, e a morte era lenta, dolorosa e agônica, ou seja, o cara era mal mesmo. Aí você imagina você vivo fazer você atravessar algo pelo seu umbigo, ou até mesmo pelo seu ânus, e você morrendo aos poucos, né, Sander? Exatamente. É uma morte bem dolorosa. É cruel, isso é cruel. Sanguinária É ruim, mesmo, né? é ruim até de pensar um negócio desse, né, cara? Exatamente. Há uma história que diz respeito ao mundo, ao modo como Vlad Tepes eliminou os seus inimigos políticos. Conta-se que o príncipe organizou um banquete para os outros nobres do território romeno, e no momento em que os servia, os soldados de Vlad entraram no recinto, ataram os nobres, viraram-nos de barriga para cima e empalaram-nos lentamente. Há ainda a lenda que diz que o príncipe, enquanto seus convidados eram mortos, bebia-lhes o sangue, em razão dessas e de outras crueldades. Vlad III tornou-se um personagem temido e lendário. A posteridade passou a associar a sua figura a seres mitológicos e demoníacos. O episódio de beber o sangue dos inimigos logo passou a remeter Vlad ao imaginário do vampirismo, que foi aproveitado por Bram Stoker. Ou seja, aí que a gente entende por que do sangue, que Bram Stoker usou ele como o símbolo dos vampiros, o símbolo do vampirismo naquela época. Porque enquanto seus adversários eram mortos, no jantar que ele mesmo proporcionou... Cara, isso é nojento, né? O jantar que ele mesmo proporcionou, ele bebia o sangue para as pessoas verem que ele tinha o poder naquele momento ali. E aí que o Bram Stoker, ao ler livros e ver documentos e tal, para poder ter uma base de como ele usaria isso para fazer o seu livro, ele usou tudo isso para poder ligar o Vlad III aos vampiros. Aos filmes que você vê hoje, né? Exatamente. O Sander falou numa palavra ali, vampirismo, né? A gente fez um podcast pouco tempo atrás. Faz uns 3 meses, mais ou menos. 3 meses, e a gente acabou descobrindo que existe uma doença, que é uma doença real, que está hoje no mundo, está no mundo todo, né? Que é chamado vampirismo, né? E o vampirismo ele consiste numa compulsão que a pessoa tem em se alimentar de sangue, né? Eu pensava até então que isso era uma ficção, né? Mas uma compulsão, porque... Mas no que ela se baseia? Pois eu na verdade tinha que ser pesquisado mais, né? Mas existem laboratórios, não sei se tem aqui no Brasil, né? Mas isso foi constatado em outros países, que existem pessoas que vão até em banco de sangue, pegar sangue para se alimentar, para não atacar pessoas, né? E como a gente falou, você pode ver no programa passado que a gente fez, passado não, de vampiro, que até algumas pessoas não conseguiam se conter e atacavam outras pessoas na rua para se alimentar do próprio sangue. Mas né? já vira crime, né? Daí não pode. Daí a ideia vira crime, né? Tanto é que algumas pessoas que fizeram isso
foram presos. Só não lembro o nome da cidade. No podcast passado tem gente que comentou, né? Então, para você ver, né? Será que o Vlad III não sofria dessa doença chamada vampirismo para ele? Ou era só uma forma de mostrar poder mesmo? Pelo que né? a gente leu aqui, eu li aqui, né, conversa com o Ari aqui, o que deu pra gente ver que não, que ele queria realmente mostrar Ele queria poder. Poder, né? Queria mostrar poder. Enquanto os seus adversários eram mortos na própria mesa do jantar que ele mesmo proporcionou aos seus adversários políticos, ele bebia o sangue para mostrar para os demais quem mandava realmente naquela época. Caramba, né, Naquele cara? território. Na Romênia, isso que aconteceu. Acho que também uma época dessa era uma época que o pessoal andava se matando, e Isso, guerra pra todo guerra, quanto é lado tal. e tal, né? Talvez até para mostrar que a pessoa tinha um poder a mais e como disse quem mandava ali naquele momento era ele, né? E conseguiu, né? Diz que foi uma pessoa que praticamente todos tinham medo dele, né? Ele mostrava uma certa imponência e tinha pessoas que não se atreviam, né? Exatamente. Mas eu não gostaria de ter conhecido esse cara, não. Era sanguinário mesmo, né? Cara, A gente louco. tem aqui, a gente está aqui no site brasilescola.ol.com.br. Exato, você pode conferir essas informações lá depois, tá A gente ok? não fala nada, não inventa nada aqui, né? Ninguém A é gente louco de sempre inventar. vai atrás de uma fonte, passamos a fonte para vocês também acompanharem aí, né? Exato. No romance de Bram Stoker, Agora é o filme, né? agora sim, né? O romance do livro esse, que foi construído sob o modo de uma coletânea de escritos, diários, notícias de jornal e cartas, sem o narrador fixo, a referência clara à região onde viveu Vlad III, Cárpatos, e Como que é o aos nome? Cárpatos. Carpatos, Carpatos. que tem um acento no A aqui, ó. Ah, sim. E aos povos que ali habitavam, como pode ser visto a seguir em um trecho do diário de um dos personagens, Jonathan Harker. Ao cair da noite, entramos por um desfiladeiro. À direita e à esquerda, os Cárpatos se tingiam de azul e púrpura nos cimos, e de verde e cinza nas ravinas. À distância percebiam-se os picos nevados, que o pôr do sol dourava cor de rosa. Cruzamos com alguns raros passantes, eslovacos em trajes pitorescos. Alguns traziam ao pescoço um horroroso papo. Cruzes se levantavam ao longo do caminho. Diante de cada uma delas, meus companheiros se persignavam piedosamente. Esse tema aqui foi um dos manuscritos que o Jonathan Harker teria escrito, né? E o Bram Stoker teria visto naquele momento para poder ter uma base realmente do que ele ia colocar no livro. Colocar no livro. Exatamente. Então foi um dos né? manuscritos, documentos que ele viu ali escrito, ali que mostravam realmente como que era aquele dia a dia deles ali na região de Cárpatos naquela época. Tá certo, né? Bem, esse é o programa Conectados, trazendo informação, entretenimento e agora mistério, falando para vocês sobre Conde Drácula, a verdadeira Conde história, Drácula. né, Sander? Exatamente. Por isso que foi colocado o Vlad III, que não era conde, ele virou Conde Drácula com o Bram Stoker. Exato. Ele não era conde na época, ele Tem um era um filme- príncipe. Tem um filme do Conde Drácula que eu assisti que eles colocam ele como se ele fosse Judas. Então, na verdade, ele não foi Judas, né? Você já chegou a assistir esse filme? Esse é um dos últimos que foi Esse é um feito, dos né? últimos, né? Então, É a é uma... história nunca contada, né? Acho Parece, que né? sim. Mas Conde acho- Drácula, a história nunca contada. Ou não, é Conde, não. Drácula, a história nunca contada. Esse dos últimos Isso, dele. né? Então, na verdade, como disse, como for, a história mostra uma Que era um outra... injustiçado. Exato, né? Tal, É. tal. Inclusive, não tô criticando o filme, eu achei o filme excelente. Eu só não lembrava o nome correto do filme, que é esse que o Sander falou. Que eles colocam ele como no antepassado dele fosse Judas, né?
Bom, essas coisas espirituais aí a gente já não tem total conhecimento, né? Mas, quem sabe, até de repente, Eu não né? cheguei a assistir esse filme, mas assim mostrava realmente como que ele era? Ele vai Igual mostrando. esse que a gente leu aqui ou não? Mostra, exatamente. Mostra Mostra, realmente. aham. Ah, então é bacana. É um filme, ele é meio misturado, meio ficção, meio realidade, né? Exatamente. Se eu não estiver confundindo, é esse o filme sim, né? Nós temos aqui, ó, Conde Drácula no cinema. As lendas sobre Drácula ou Vlad III foram exclusivamente trabalhadas pelo cinema. 3 produções destacaram-se: Drácula, de 1931, dirigido por Todd Browning e interpretado por Bela Lugosi. Drácula, de 1958, dirigido por Terence Fisher e interpretado por Christopher Lee. E Drácula, de Bram Stoker, de 1992. Esse último eu acho que é o mais famoso de Isso, todos, né? dirigido por Francis Ford Coppola, interpretado por Gary Oldman. Interessante. Francis Ford Coppola é um cineasta lá que já ganhou inúmeros prêmios, né, cara? Um cineasta fora do comum. E acho que ele fez o filme, acho que o mais famoso, né? É o mais famoso de todos até hoje. Ele Pelo vem menos mais pelo famoso de nome, né? De nome, porque né? ele ó, foi feito em 1992, né? Mas assim, teve vários e vários outros condes, muitos filmes no passado. E também teve o livro, que esse, de Bram Stoker, foi acho que o primeiro livro que existiu sobre o Vlad III, que se tornaria ali o Conde Drácula. Né? Então isso que é interessante. Exato. Só queria falar para você, antes da gente continuar aqui o programa, né, que você pode seguir a gente lá nas redes sociais, pelo Spotify, pelo Deezer, pelo Amazon Music e também pela Web Rádio Palmeira, né? Exatamente. Curta, comente, compartilhe, inscreva-se no nosso canal, é de graça. Você não paga nada. E cada novo vídeo que a gente faz toda semana vai aparecer para você aí, tá bom? Exato. Eu só queria agradecer o pessoal que está se inscrevendo no canal, né, que a gente está batendo as metas, né, de 500, 600, 700 inscritos, estamos ultrapassando os 1000 aí. A gente só tem a agradecer todo esse pessoal que está se inscrevendo no canal. A gente está tendo uma média de mais ou menos entre 7 a 8 inscritos por dia. A gente não pensava que ia Exatamente. chegar tanto assim, né? A gente só tem a agradecer pela confiança no programa que a gente está tentando fazer algo sério, né? Aqui não é programa de jornalismo, é só uma conversa. Só uma conversa. Algo simples. Simples. Um estúdio, uma mesa, 2 microfones, um computador. Isso. De vez em quando vem alguns convidados, né? A gente faz uma conversa aqui. Exato. Tudo isso para você, com alguns temas interessantes. Podcast às vezes faz temas diários, né? Leva pessoas assim aleatórias. Né? A gente foca um pouco mais a parte de mistério para você. Exato. Eu também queria falar para você que logo a aba da nossa comunidade ali, ela vai estar funcionando para você se tornar membro aqui do canal e será feito conteúdos exclusivos para você que gosta do trabalho que a gente faz, né? De repente, se quiser dar uma olhadinha, logo vai estar habilitada a aba de membros aqui no canal, né, Sander? Exatamente. A gente fez aí, semana passada fizemos um vídeo com o Júnior. Ele fez a parte 2 do lobisomem, né? A história do lobisomem. Será que vem a parte 3? Então daqui mais ou menos um mês, aí mais ou menos, ele aparece de volta aqui para responder aqueles comentários que foram feitos ali para vocês, por vocês, né? E também a gente tá pensando em fazer uma live, né? Tá pensando em fazer uma live com o Júnior, né? Pra gente conversar ao vivo com o pessoal, né? Que interage, né? Não só com o Júnior, mas também com o nosso podcast, né? Para responder sobre curiosidades e sobre o tema que for proposto no momento, né, Sander? Exatamente. Tem mais vampiro aí, Sander? Você tem Você abriu aí o portal do Band.ual também, né? Exato. É outro site, né? Deixa eu só achar aqui. Eu tenho aqui, Sander, do band.com.br, né? Aqui ele fala, né, sobre a origem do... Sim. Não, aqui é outro, não é do vampiro, que deixa eu só voltar aqui. Você leu do Super Interessante?
Não, eu fui no Brasil Escola. Brasil Escola. Ó, no super interessante lá o que eles falam. Você pode ver o link na descrição depois. Dá para conferir tudo isso aí, o que a gente tá falando, né? Foi lá porque o Vlad III, eles chamavam ele de Dracul, né? Que era conde, ele era conde mesmo, mas fazia papel de príncipe, defendeu seu território contra ataques do Império Otomano no século XV. Na época ele era governador da Valáquia, né? Isso, exatamente. Uma província Era um líder lá, né? Era um líder lá. Isso, Uma província que ocupava quase todo o sul da Romênia, apesar de ter sido resistido bravamente durante anos. O que evitou que os turcos avançassem pelaquela região da Europa. Ou seja, ele estava brigando, na verdade, pelo seu território, né, Sandra? Só que de uma forma um pouco não comum, né? Eu queria um território. É o que acontece hoje. Hoje não estão brigando por causa do território? Exatamente. Só que naquela época não tinha câmera, não tinha nada, né? Então era difícil os caras eram complicados mesmo. É isso que o Sander falou. Usava extrema força mesmo, né? É isso que o Sander falou, se você brigar. Hoje, você acha que esses líderes também, se não tivesse uma internet, se não tivesse câmeras que provassem realmente o que eles estão fazendo? Cara. Você acha que eles não entraram com força total também? Exatamente, né? Aqui, ó. Com câmera, os caras estão arrebentando casas, hospitais, igrejas, homens, mulheres, crianças, né? Imagina se não tivesse as câmeras, né? Então nessa época não tinha nada. 1453, o ano era. Os caras pegavam e arrebentavam mesmo os seus adversários, né? Exatamente, daí ainda fala, ele acabou derrotado, né, pelos otomanos, não sem antes ter matado de forma cruel dezenas de milhares deles e construindo uma reputação tão eterna quanto a pós-vida de um vampiro, né? Eu vou deixar aqui passando como que era aonde tá. Bonito o castelo, né? Bonito. Eu nunca entrei num castelo, cara. Eu queria conhecer. Eu sei que existem lugares na Europa, né, que existem castelos, um mais bonito que o outro, né? País de Gales, lá no Reino Unido. Esses dias eu vi um tema, você que está nos assistindo aí, viu um tema interessante pra gente fazer mais pra frente aqui. Os lugares mais assombrados de todo o mundo. Tem bastante lugar, né? Tem bastante castelo no meio. Os castelos, tempo de épocas medievais e tal. Imagina o quanto de assombração que tem. Assombração, e cheio de calabouço e prendiam as pessoas naqueles calabouços. Então deve ser Dizem até que o castelo é um local bonito, só que é um local triste, né? Passa essa aparência de tristeza dentro do castelo. Não sei se isso é verdade, né? Eu nunca tive dentro de um castelo, mas eu queria. Um castelo de verdade, né? Não esses castelos que os caras. Castelo de Grayskull, He-Man. Verdade. Bacana. Tinha o castelo do esqueleto lá também. O esqueleto tinha um castelo também, né? Tinha castelo. Tinha um castelo também. Eles moravam no castelo, né? Você ficou sabendo aí um pouco da história do Vlad III, né? Que ele, na verdade, ele não foi um vampiro, né? Mas... Você acredita em vampiro? Você que está nos assistindo aí. É. Você acredita em vampiro? Você acha que já vem alguma história assim, real, de vampiro no mundo? O mundo é muito grande, muito gigantesco, né? A gente vê histórias, né? Igual semana passada a gente viu histórias sobre lobisomem. Será que não existe vampiros por aí também? Vampiros reais mesmo. Porque o lance do lobisomem até eu tô na dúvida até hoje. Eu não acreditava muito nessas coisas, né, cara? Eu acredito. Mas você pode ver o vídeo passado, que a gente fez, o podcast passado. Eu acredito porque, assim, são muitos relatos, cara. Se você abre a internet, hoje tantas pessoas comentaram o nosso vídeo. Cada um, às vezes, falando um relato. 110 comentários até Isso. agora. Então, assim, existe sim, o lobisomem existe. Eu acho que existe. Eu acho que talvez não exista da forma como é pregado, ou não, talvez, né? Que até o Júnior explicando aqui, ele deu uma explicação ótima, que não é que a pessoa, né? A pessoa pode se transformar, mas ele mesmo admite que é uma possessão, né? É uma possessão demoníaca de um espírito, né? Que é lá veio de outro mundo e acabou entrando na pessoa. Mas aí que tá, estranho, né, cara? Então, os vampiros também não seriam uma possessão? Exato, igual a gente falou naquele podcast que a gente fez sobre vampiro, a gente acabou lendo ali que na Turquia, lembrei o nome do local lá. Que seria uma possessão, a pessoa poderia
perder a lucidez, acabar atacando outras, beber sangue, se depois, às vezes, nem lembrar. Exato. Pode ser. Aqui pro lado acho que pro lado do norte, tava vendo acho que foi numa TV aberta lá, o rapaz matou, acho que a sogra. E acabou tomando o sangue dela. O outro arrancou o coração e comeu o coração do cara lá. Isso é meio que carnívoro, né? Canibal, né? Canibal, isso, exatamente. Carnívoro, Carnívoro eu também sou, gosto de churrasquinho. só do estômago, né? Canibal. Canibal, é meio que canibalismo, né? Isso. Ou seja, tem várias coisas estranhas que acontecem nesse mundo, então, por que não, né? Então, que exista um lobisomem ou por que não exista um vampiro, né? Eu acho que deve existir, sim. Vampiro também em algum lugar aí, deve... lugar mais fechado, mais restrito, mais reservado aí. É igual o relato que eu li ali tá no podcast passado, né, do casal que tava num parque, né? E foi atacado por um ser que ele deixou bem explicado. Ele não acredita em lobisomem, nem ele e nem a namorada dele. Porém, o ser que atacou eles nunca viram nada parecido com aquilo. Parecia ser um homem, parecia ser um bicho. Então, o que era, ninguém sabe. Foi você que contou uma vez, aqui no primeiro programa que o Júnior participou também, que foi numa rua perto aqui, que o cara tava passando de moto, o bicho pulou nele? Pulou de dentro do cemitério. O cara saiu dentro do cemitério? O cara, ele tava passando, ele tava andando devagar, acho que 30 km por hora com a moto. Ele percebeu que algo pulou o muro aqui próximo, que tem cemitério aqui embaixo. Cemitério São João, né? São João, exatamente. São João. Nós falamos aqui de Ponta Grossa, estado do Paraná. Exatamente, a cidade mais bela que existe no Brasil e no mundo. A quarta cidade mais populosa aqui do Paraná. E segundo ele mesmo, palavras da boca dele. Como que foi? Palavras da boca dele, ele falou que ele viu que amigo teu, cara. Só que ele não pensou que aquele bicho ia correr atrás dele, né? Daí? Ele tava de moto. Tava de moto. Quando ele olhou pro retrovisor, ele viu aquele negócio correndo atrás dele, ele acelerou, né? Daí pulou nele. Só que ele sentiu uma pancada nas costas, né? Devia ser porque chegou a rasgar a jaqueta de couro dele, né? Ixi, cara. Não sei. É verdade? Cara, eu não sei. Né? É mentira? Também não sei, né, cara? É muita coisa pro cara inventar uma dessa. Né? E ele é uma pessoa séria, né? É uma pessoa séria. E o mais Por isso que eu falo, existe, cara. O negócio existe mesmo, não tem jeito. Isso aí, tem esse negócio da Deep Web. Eu nunca entrei na Deep Web, né? Mas eu já vi alguns vídeos que diz que são retirados lá dessa Deep Web. Se você que não sabe o que é Deep Web, diz que é a parte subterrânea da internet, onde poucos vão, né? E lá já vi vídeos que também não sei se é verdade, não é pra você acreditar. De pessoas com presa, tomando sangue, pessoas se transformando em outros seres, possessões demoníacas, né? É alguma encenação? Não sei se né, cara? Aparece uma pessoa lá com os dentes enormes, uma taça de sangue tomando pelo menos algo. Mas eu acho que isso aí é mais pra caçar o like, né? Talvez. Ganhar a curtida, né? Então, pra ganhar a curtida. Mas é lógico, né? A gente não sabe se é verdade ou não. Na Turquia, se você for ver no programa passado, algumas pessoas lá, há muito tempo atrás, tiveram que prender, porque estavam atacando as pessoas. Teve um surto lá. E aonde que eles iam primeiro? No pescoço. No pescoço tem a veia artéria, né? Pra tentar furar, morder e tomar o sangue das pessoas. A gente leu aqui no primeiro programa que a gente fez sobre vampiros, né? Tinha um cara, às vezes você não acha ele, um cara que se identificava como vampiro. Tá. Não sei qual país que é. O cara disse que era um vampiro mesmo. Sim. Vê se você consegue achar aí pra falar pro pessoal, pra mostrar pra eles ali. O cara se autodenominava um vampiro e vivia uma vida como vampiro, né? Construiu, parece que até um castelo pra ele. O vampiro real dorme em caixão e explica por que não bebe sangue. Acho que é esse, né? Que é esse aí, exatamente. Esse aí que você mostrou. Andreas. Seu vampirismo está fortemente ligado à sua conexão com a figura histórica de Vlad Tepes, que é o que o Sander acabou de explicar, né?
Ou Vlad, o empalador, que inspirou quando ele apareceu nos sonhos do jovem. Diz que o Vlad apareceu no sonho desse rapaz aqui, né? Andreas. E acabou Cara, conversando você com já ele, sonhou com né? vampiro ali? Não, nunca sonhei com vampiro. Eu já sonhei, cara, 2 Não, vezes. não, eu acho Sonhei que não bem deve ser um forte. sonho muito Não, bom, não é né? legal, não. Não é legal, não. Sonhei esses tempos, cara. Estavam me perseguindo, sabe? Estavam me perseguindo na rua, assim, escura, assim, o asfalto, assim, e eu tentava escapar, de repente aparecia um de um lado, de repente outro do outro. E eu tentando escapar, cara. Ô, louco. Então não é um sonho, é um pesadelo, realmente. É. Pesadelo ruim que a gente tem, né? Então é cada coisa, né, que acontece que... Eu nunca sonhei também. Eu quase que não tenho pesadelo, né? Mas Onde não que é deve esse ser Andreas? muito. Mora? Aqui Andreas, um jovem britânico que se autoproclama vampiro, decidiu contar sobre sua vida na Transilvânia. Ele mora em Transilvânia. E explicou como os que ele chama de vampiros reais. São muito diferentes daqueles que você está acostumado a ver no cinema e na televisão. Ele afirma que esses seres andam entre nós, muitas vezes sem seres detectados. Sei lá. O vampiro afirma que o senhor da guerra, Vlad Tepes, conhecido como Vlad Drácula, o visitou em um sonho e falou sobre a vida nos terrenos do castelo de Brum, na Transilvânia. Recentemente, Bathory conversou com o portal The Mirror sobre seu vampirismo. Aqui eu já li, né? O jovem afirma encontra paz ao dormir em um caixão e que sua... Não é que eu esteja tirando um sarro, com todo respeito, às vezes quem acredita, né? Mas ele dorme num caixão. Você dormiria em um caixão ou não? Eu não. Nem depois de morto. Eu dormi num caixão, mas nem depois de morto, né? Mas tem gente que, né? Ah, não dá. Que a sua esperança em abrir um hotel para outros como ele na Transilvânia. Na verdade, a gente já leu isso aqui, né? Se você for ver lá, aqui é quando ele queria abrir um hotel. Pra mim, eu acho que é uma pessoa que ele quer abrir um negócio próprio, né? Eu acho que ele quer fazer o marketing. E acho que ele conseguiu, cara. É uma maneira diferente, né? Ele fala que dorme em caixão, que não sei o quê, mas vai saber, né? Ele tá fazendo o brand Ele quer fazer o marketing, fazer uma jogada do negócio que ele quer abrir lá, né? Exatamente. E eu acho que ele conseguiu. Eu tava lendo, que é muito extenso, né? Mas tem uma outra matéria sobre ele. Isso. Que ele fala que ele já tem um hotel. E é difícil para você conseguir vaga, cara. Porque as pessoas... Agora, você veja a ideia... É ótima, a ideia dele que é ótima, né, cara? A fama que tem Drácula, a fama que tem vampiros, o local já atrai muita gente, é um local extremamente turístico. Por que não abrir um hotel temático, né? Só com esse tema? Vamos falar assim, o tráfico orgânico ali, sem estar precisando pagar, fazer o tráfico pago ou o tráfico orgânico ali, cara, ali vai conseguir de graça. Exatamente. Só pela fama do local. E ele conseguiu, já vi matéria que ele já tem o hotel e não é muito simples para você querer dormir lá uma noite. Você tem que meio que agendar para poder. Uma coisa que você falou interessante é a fama do local. Exato, a fama do local diz muita coisa. Claro. Aqui em Ponta Grossa, a gente tem aqui a mansão da Vila Hilda. Você conhece? Claro. Já entrou lá ou não? Já. Eu nunca entrei. Já. Cara, e até nisso, a gente está preparando pra gente fazer um podcast lá. A gente vai conversar tudo com autorização e tal, né? Quer fazer um de lá. Por quê? Porque você não conhece, se você está de outra cidade, você não conhece aqui Ponta Grossa. Aqui a gente tem uma mansão. Hoje ela está localizada no centro de Ponta Grossa. Exato. Mansão da Vila Hilda. Vou explicar para vocês por que Mansão da Vila Hilda. É assim, em 1900, perto de 1900 mais ou menos ali, foi construído um casarão, uma mansão gigante, grande. Naquela época não era centro aqui em Ponta Grossa, naquela região. Aí o centro foi se espalhando e hoje ela chegou, o centro está ao redor dessa mansão. Ela foi construída ali para ser afastada do centro. E hoje é o centro. Exatamente. Então, assim, e foi construído por uma família, né? O dono que construiu lá era proprietário de uma cervejaria aqui em Ponta Grossa, que 100 anos atrás, mais ou menos.
Cervejaria Adriática, que existia aqui em Ponta Grossa. Inclusive tem bastante objetos dessa cervejaria lá dentro. Lá. Exatamente. Então ele construiu o casarão para seus filhos, para a esposa e tal. E daí mandou construir jardins em volta dessa casa, dessa mansão. E existe até hoje, né, esses jardins ali. Por isso que ficou denominado como se fosse uma mansão de uma vila, de uma vila. Como se fosse uma vila assim que tivesse árvores e jardins e tal. Hilda, devido a ser nome da sua esposa. Então Mansé ficou lá. O Jardim da Vila Hilda, mansão da Vila Hilda, entendeu? E com o passar do tempo, né, eles foram vivendo naquela casa e tal. E o dono, o proprietário, acabou falecendo, né? Faleceu, depois de um tempo a sua esposa continuou vivendo na casa, depois os filhos cresceram, né, se mudaram da casa, resolveram levar sua mãe embora, depois também ela acabou falecendo, depois virou um seminário, não seminário não, para freira, como que é o nome? Convento? Convento. Depois acabou sendo um convento por anos ali também, onde hoje é Vila Hilda. Depois a própria prefeitura foi lá e acho que é tombado pelo patrimônio histórico e tal. E tem muita história de fantasmas ali nessa Vila Hilda. Tem até uns vídeos no YouTube, se você procurar lá, você vai ver, né? Então, pessoas até falando com fantasmas ali dentro. Então, para você ver assim... e hoje, se falou assim, algo sobrenatural em Ponta Grossa, você já vê na tua mente aquele lugar ali. Mansão da Vila Hilda. Até em 1997, tinha aquelas listas telefônicas, com certeza a cidade de vocês ainda tem também. Fizeram a capa daquela lista telefônica. E aí tiraram uma foto. Como era de noite, eles queriam ver ela tudo iluminada, né? E o sistema de iluminação, que dava tal hora se acendia, né? E daí eles tiraram a foto de fora, assim, na esquina, para poder colocar ela toda iluminada, assim, de capa naquela lista telefônica. Isso em 1997. Bem na hora que tiraram a foto, colocaram ela na lista, depois que foram ver um detalhe no canto da foto. Que daí aparecia um piazinho, assim, um menino, que acabou puxando assim, olhando para fora, na porta de vidro. Daí foram ver lá, disse que não tinha ninguém lá dentro. Depois de um tempo, porque era o filho de uma funcionária que estava limpando no momento. À noite. À noite. Não, sei não. Não cola essa. Ou seja, era um fantasma que estava ali. E realmente, se você for pegar a lista para ver, você consegue ver a criança. Dá para ver bem certinho a criança. Consegue ver a criança lá. Era um fantasma que estava ali, sem dúvida nenhuma. Bem certinho na hora da foto ali. Não tem nem como, né? Inclusive, se você quiser conhecer, fica aí o convite para você vir em Ponta Grossa e conhecer a mansão da Vila Hilda. Mas a gente vai tentar fazer qualquer dia um programa, um podcast ou um vídeo que seja, né? Ali com autorização, bem certinho, para a gente poder mostrar um pouco desse casarão aí para vocês. Exato. Eu só tentei puxar essa história aqui, porque o Ari falou que às vezes o lugar que realmente chama, né, o marketing. Exatamente. E assim, o lugar às vezes conta a história. Né? E aqui em Ponta Grossa seria isso também. Né? Eu falo isso porque para você que não entende, me diz um pouquinho, só fazer alguma promoção, um pouco de marketing, né, cara? Existe o marketing pago, o pago e o tráfego pago e o tráfego orgânico. Esse é muito utilizado também na rede, na internet, né? E quando você já tem uma certa fama no local onde você está, você evita de pagar. É simples assim, né? E é lógico que esse vampiro que a gente está falando, ele está aproveitando isso, está fazendo, aproveitando a fama do local para poder se autopromover. E é lógico, tem um hotel temático num local que o tema maior é vampiro. Por que não criar um hotel temático só de vampiro? Eu faria isso, sinceramente, se eu morasse lá, é lógico, se eu fosse abrir algum emprego, até uma loja, né? Devido ao alto grau de turismo lá, né? Eu ia fazer algo relacionado, né? Quem sabe até entrasse na onda ali, colocar uns dentinhos mais grandes. Né? Algumas vampiretes na loja, né, e tal, né? Isso.
A gente tem também aqui, ó, aproveitando já a história do Drácula, Assim? a gente vai ver aqui alguns filmes que levaram também o nome Histórias de Vampiros ao cinema, né? Sim. Então, se quer falar alguns aí, Ari. Eu tô sem o site aberto aqui, Senna. O Ari gosta bastante do Amanhecer, Crepúsculo, Vampiro Gatinho, né? os vampiros mais Nutella, né? Então, a gente Mas vai- esses vampiros Tem aqui, ó, Amanhecer, Drácula, Crepúsculo, Crepúsculo, acho que Lua Nova. foi um filme que marcou porque ele chamou muita atenção de adolescentes, né? Esse filme. Isso. Aquele adolescente sofrido, né? Ele chamou. Sofre por um amor Exatamente, e tal, né? Sim. Eles até tentaram colocar os vampiros como seres bonzinhos, alguns, né? Seres bonzinhos e tal. Eles mudaram um pouco o contexto do vampiro, né? Mas como diz, é um filme que chamou bastante atenção, né? Exatamente. Entrevista com o Vampiro, Anjos da Noite, Entrevista com Vampiros é ótimo esse filme, cara. Garotos Perdidos, esse é massa, cara. Nossa, aham. Esse Blade, Blade é fora do comum esse filme, cara. 30 Dias de Noite, Fome de Viver, Um Drink no Inferno, já assistiu esse? Esse é Não? top. Esse é massa, cara. Drink no Inferno é muito bom. Renfield, A Hora do Espanto, Sombras da Noite, Vampiros, 30 Dias de Noite 2, Dias Sombrios, Academia de Vampiros, nossa, bastante Tem filme, né, bastante cara? filme, né? Hotel Transilvânia, né, para as crianças, Morbius, enfim, vários e vários. A novela Vamp, A novela Vamp. novela Vamp Isso é uma também. produção brasileira, hein? Rapaz. Esse aqui eu gostei muito, cara. Esse aqui é o meu favorito. Vampiros de John Carpenter. Show. Esse é muito bom. Se você gosta de vampiros aí, dois favoritos meus. Esse, O Drink do Inferno e o outro Vampiros de John Carpenter. É muito bom. Esse filme é muito bom mesmo. O Circo dos Vampiros. Dumper. Enfim, vários e vários filmes aí. A Última Viagem de Demeter. Anjo da Noite 2, O Despertar. Anjo da Noite faz parte da trilha desse do... Anjo da Noite. É? Qual? Não, desse que a gente falou que era mais romântico? Esqueci o nome agora. Não, esse não é. Não. Não, esse não é. Tem também lá aquele que você falou do Van Helsing, né? Ah, sim. Só que o Van Helsing é o caçador. É o caçador de vampiros, né? Caçador de Vampiros. Caçador de vampiros. Tem o Padre. Tem, enfim, são vários e vários filmes aí que falam um pouco sobre os vampiros. E também eu queria falar pra você que se você ainda não tem o Amazon Prime, você pode encontrar todos esses filmes no Amazon Prime, tá? Filmes ótimos de vampiros, tá? Caso você tenha interesse, eu vou deixar o link na descrição, dá uma olhadinha lá, os preços do Amazon Prime estão daqui, ó. Se você acessar pelo nosso link, vai ter algumas promoçõezinhas lá, tá? Beleza? Só aí, né, Sander? Isso, exatamente. Né? E assim, você acredita em vampiro? Você acha que possa existir um ser aí que se alimente de sangue humano e viva mais de 1000 anos? Será que existe? Ó? Eu acho que existe, cara. Eu acho. Depois daquele Você programa não acredita em que a gente lobisomem, fez, ele? Lobisomem eu achei estranho, né? Mas lobisomem que é Eu mais achei estranho. simples. Lobisomem é mais simples, né? Depois daquele... Não, eu acredito sim em lobisomem, né? Só que em vampiro eu fiquei cismado depois daquele podcast que a gente fez, né, cara? De tantos relatos, cara, e relato real. Polícia prendendo vampiro na rua, lá na Turquia, lá, cara. Claro, eu acho que é um pouco psicológico isso aí da pessoa, né, cara? A pessoa se alimentar de sangue. Eu fiquei até impressionado de saber que tinha um pai que ia no banco de sangue, se eu não estou enganado, na Turquia, pegar sangue para alimentar o próprio filho. Não, mas aí tem que ter autorização judicial e tal. Existe um tratamento também com sangue, né? Que é feito nos Estados Unidos e ainda está em teste ainda, né? Não vou entrar em detalhe, né? Mas acho que não é com o sangue, eu acho que é com plasma. o plasma. Com né? o plasma, né? Aí isso é para pessoas realmente que têm problemas, né? Acho que qual tipo de problema de saúde que tem lá. E precisa do plasma. E precisa. Na sua
Só que já apelidaram isso de vampirismo também, né? Já mexeu com sangue, né? Apelidaram de vampirismo, né? Mas mesmo assim eu fiquei meio assim, né? Dá para perceber que tudo aquilo que a gente falou naquele podcast lá é meio psicológico da pessoa, né? A pessoa não vai, né? Não é uma pessoa normal que queira se alimentar de sangue. Eu acho mais normal esse cara aqui que quis abrir um hotel. Ele tá usando de um marketing, um neuromarketing, então, fora do comum ali, né? Para poder faturar em cima da tradição. E é igual eu falei. Se eu tivesse lá, eu ia fazer a mesma coisa. Eu ia abrir um hotel, eu ia abrir uma loja, ia vender pipoca vestido de Conde Drácula, alguma coisa relacionada com o turismo que tem ali, eu faria, né, cara? Mas a gente percebe, né, que isso aí é mais psicológico da pessoa, né? Agora, igual o Sandro falou, agora a parte de lobisomens aí já... Lobisomem, cara. Aí Nossa, devido à muitas infinidade pessoas. de relatos... Todo mundo que comentou naquele vídeo passado nosso ali, eu li. Eu li todos ali. Cada relato, cara do céu. É Que você impressionante, fica- cara. É impressionante. Você fica olhando assim, lendo, né? Puxa, é verdade, cara. Que antes até da gente fazer... Aliás, você deveria conhecer o Júnior, cara. Pense numa pessoa fora do comum. Extremamente simples e humilde e com conhecimento e tanto sobre esse assunto, né? Depois desses 2 podcasts que a gente fez, cara, eu fico pensando... Não quero dar de encontro com uma criatura dessa, não, né? Rapaz. Eu não sei se isso mata ou se transfere a tal da sina, eles chamam de sina, né? Mas eu não quero ver esse bicho, não. Nem na TV eu já não me sinto muito à vontade de ver, né? Mas ver pessoalmente, acho Não é que não. fácil. Mas não é somente lobisomem, né? O mundo assim é muito grande, cara. É. Tantos relatos também de STS, né? Não sei se as pessoas acreditam ou não. Eu ET assim já não acredito muito, não. Mas esses contos assim, lobisomem, esses outros assim, lendas, né? Esse eu acredito. Agora ET assim, não sei. Aqui em Ponta Grossa nós tivemos Não avistamento e contato, né, com uma pessoa aqui do Jardim Carvalho. Até mais pra frente para ver se entra em contato com essa pessoa. Que ela chegou a ter contato com um ser de outro planeta muito parecido com os desenhos e fotos que fazem do ET de Varginha, né? Até se entrasse em contato com ela e ela quisesse participar de um podcast aqui falando sobre o ocorrido, Isso de repente também, é interessante para você entender o que aconteceu aqui em Ponta Grossa quando essa pessoa teve esse avistamento. Teve até, esqueci o nome, tem um ufólogo famoso, acho que é Boaventura, não lembro bem o nome dele. Ele tem um canal gigante na internet e ele teve aqui em Ponta Grossa conversando com ela, né? Quando ele teve aqui, a gente não estava fazendo sistemas assim, né? Mas de repente é interessante com essa pessoa a gente conversar. Não sei se é ela ou é ele, né? A gente conversar sobre, que é como diz, algo que de repente é interessante a pessoa saber, que às vezes a pessoa vê e não sabe que é de outro planeta, né? Isso. De repente você está perdendo uma chance, né? E se você também tem alguma sugestão de algum tema pra gente fazer algum vídeo aqui, algum assunto, escreva pra gente também nos comentários, né? Às vezes puxa, eles podiam falar sobre tal assunto, ou sobre outro assunto, escreva pra gente lá, dê sugestões também, para que a gente possa ver mais pra frente para fazer um tema sobre esse assunto que vocês mandarem pra gente, beleza? Exato. Né? Esse foi o programa Conectados, trazendo informação e entretenimento. Hoje sobre Conde Drácula. Conde Drácula. É entretenimento ou entretenimento? Entretenimento. Entretenimento. E mistérios para você aqui no programa, no nosso podcast da semana, né? Transmitindo aqui de Ponta Grossa, Paraná, a cidade mais bela do Brasil. Mais mistério para você. Isso, exatamente. No mais, beijo no coração de todos. Até a semana que vem com mais um tema e talvez em mais convidados. A gente está preparando. A gente está preparando aqui. Não vamos dar. A gente vai dar um pequeno spoiler. Uma entrevista aí sobre coisas do além, o que acontece, né? Mais ou menos assim. Depois que você morre. Estamos preparando, a gente está preparando. Vamos ver aí como é que vai rolar. Mas no mais, beijão no coração e até a semana que vem. E abraço pro Júnior do NS Oculto, né, do canal Abraço deles. Júnior, valeu mesmo. Pra todo mundo que veio do canal também pra gente lá, né, se inscreveu no nosso canal, o canal do NS Oculto aí.
Aquele abraço, e o Júnior virá no próximo mês aqui para comentar os comentários que foram feitos Isso. nesse último vídeo aí com vocês. A Beleza? gente está preparando uma live, tá? E a gente vai ficar aí. Falando mais sobre os lobisomens. Exatamente. Abração a todos, beijo no coração e até semana que vem. Até semana que vem, grande abraço. Aqui é Sandro Williams se despedindo. Voltamos semana que vem com mais mistério para você. Tchau, tchau. Tchau.